Questãozinha boa, cara, questão 3. Questão 3, ela pede a interlocução. Cara, o que é interlocução? É o diálogo. De maneira geral é isso, é diálogo, tá? Você já se pegou conversando com você mesmo? Isso é normal. Para concurseiro isso é normal. O concurseiro tá aqui, caraca, tem que fazer isso assim, sensado, puxa vida, não esqueci de fazer aquilo ali, tá? E aí você está dialogando com você mesmo, correto? Muitas vezes no texto, o autor, pela liberdade expressiva que ele tem, principalmente no artigo de opinião, ele não tem que provar nada para ninguém, ele está conversando diretamente com a gente. Ele está argumentando, colocando seu ponto de vista, debatendo com a gente ali. E até faz pergunta e ele mesmo responde, né? Então é essa a ideia da interlocução, do diálogo, que eu quero que você observe aqui comigo, tudo bem? Então olha só, em todos os trechos há interlocução, exceto... Então uma marca da interlocução é quando você, por exemplo, coloca uma citação direta, né? Você então coloca ali alguma citação, a fala de alguém, naturalmente você vai ter uma interlocução, tudo bem? Beleza, então eu peguei no texto, tá? Eu peguei todos esses trechos aí, e joguei no texto, para a gente ler ali com calma e entender. Vai ficar na cor azul, a gente vai lendo e já buscando essa interlocução, tá legal? Esse possível diálogo. Então nós vamos ter, cara, 4 alternativas com essa interlocução. Uma, a gente não tem noção, não cabe a interlocução. Não cabe essa conversa, seja com o leitor, e já esperando o leitor perguntar e ele responder, seja com qualquer outro vestígio ali de discurso direto ou citação, beleza? Então vamos lá, vamos exercitar isso, bora lá, olha só. Eu vou ler o texto, cara, que eu acho que fica melhor, tá? Entre as sugestões que vieram da editora sobre o meu novo livro, havia a de trocar índios por indígenas. E aí falamos da primeira pessoa, né, moçada? Então, o meu livro, né? Eu fui um defensor, primeira pessoa, né? Ó, me parecem a mim, né? Sempre fui um defensor do politicamente correto. Algumas mudanças na ética verbal, porém, me parecem contraproducentes. Em certo momento dos anos 90, favela virou comunidade. Favelado era um termo pejorativo e é compreensível que os moradores dessas áreas não quisessem ser chamados assim, mas mudar para morador de comunidade, embora macie na semântica, não leva água encanada, esgoto e luz para ninguém. Pelo contrário. A gente ouve comunidade e dá a impressão de que aquelas pessoas estão todas de mãos dadas fazendo uma ciranda em torno da horta orgânica, não apinhando-se em condições subhumanas, sem esgoto, asfalto, educação e saúde. Talvez fosse bom deixarmos o incômodo nos tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos favela ou favelados. Toda vez que nós disséssemos isso ou isso. Concorda comigo que nesse caso aqui, nós ouvíssemos e disséssemos. Concorda comigo que há uma relação aí de interlocução? Nós vamos ouvir o quê? Favela. Nós vamos dizer o quê? Favelado. Concorda comigo então que neste caso, e olha só, ele chama na primeira pessoa, estamos conversando sobre isso, olha, talvez fosse bom deixarmos o incômodo de nos tomar toda vez que disséssemos ou ouvíssemos o quê? Favela, favelados. Há vestígio de interlocução aqui? Beleza? Bora pra frente. Nosso objetivo deveria se dar condições de vida decentes para aquela gente e não nos sentimos confortáveis ao mencioná-la. O mesmo vale para morador em situação de rua. Parece que o cara teve um problema para voltar para casa numa terça, dormiu em situação de rua num ponto de ônibus e na quarta vai retornar ao conforto lar. É mentira. A pessoa que mora na rua está ferrada e alguém que perdeu tudo na vida até virar mendigo. Até mesmo a questão 2, se não me engano, ela mostra pra gente, ou 2 ou 3, ela fala pra gente o seguinte, que há o artigo de opinião, né? E essa linguagem informal é como num bate-papo. E a gente sente esse bate-papo mesmo aqui, né? Olha, ele coloca assim, tá ferrada, né? Então é como se fosse um bate-papo mesmo, uma linguagem aqui oral. Concorda comigo? Mendigo é um termo horrível, não porque as vogais e consoantes se juntem de forma deselegante, mas pelo que ele nomeia. Gente que dorme na calçada, revira lixo para comer, não tem sequer acesso a um banheiro. Mas quando a gente fala morador em situação de rua, vem junto o mesmo morninho do coração de comunidade. Mas quando a gente fala tananã,
Aí a gente abre a fala. Veja então nesse caso aqui, a gente fala isso. Eu demonstro essa ideia de interlocução. Concorda comigo? A gente, olha só, é a gente que fala, é a gente que faz isso. Está vendo? É a conversa que há. Ok, vamos à frente. Não, olha só. Essa situação pensamos, olha só, nós pensamos, é temporária. Olha a gente conversando. Essa situação, pensamos, ela é temporária. Vai mudar. Então a gente fala, vai mudar. Logo, logo vai mudar. Ele estará em outra. Não. Não estará se não nos indignarmos com a indigência e agirmos. Olha ele conversando com ele mesmo. Olha ele colocando-se, né, numa conversa, numa contra-argumentação de uma outra pessoa. Que a gente faz. Né? A gente faz isso, a gente pensa assim, cessado, mas não pode ser assim por conta disso. Olha a interlocução aí. Algumas palavras têm que doer, porque a realidade dói. Do contrário, a linguagem deixa de ser uma ferramenta que busca representar a vida como ela é e se torna um tapume nos impedindo de enxergá-la. Veja, não. E aí ele vai argumentar contrariamente. Não, a gente não pode simplesmente aceitar isso, não. Não estará se não nos indignarmos com a indigência e agirmos. Do contrário, se não fizermos isso, ele prolonga essa conversa. E ele prolonga essa resposta no argumento. Se não fizermos isso, a linguagem deixa de ser uma ferramenta para lá. Está vendo? Contra-argumentando algo supostamente que a gente faz, que a gente fala. Tudo bem? Esses dois aqui no mesmo ponto. Contra-argumentando uma possível fala, um possível questionamento aqui. Beleza? Show, dando sequência. Tá certo? Mas o problema, pensei, não está no termo índio, está no preconceito do branco. Outro dia eu ouvi um podcast americano, um escritor judeu indignado porque ele, que sempre chamou os de sua religião de judeus, agora tinha que dizer pessoas judias. Como se houvesse algo de errado em ser judeu, ele disse. Eu quero reforçar aqui um detalhe. Ele disse, como se houvesse algo de errado em ser judeu. Ele disse, isso é citação. Isso é interlocução. Ele disse, ok? Só que na sequência, o autor vai explicar. Olha só. Como se houvesse algo de errado em ser judeu, ele disse. E aí o autor complementa. Como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito. Porque ele está explicando isso pra gente. Quando deveria ser justamente o contrário. Então, esse ponto aqui, a gente entende não ser a interlocução. Beleza? Quando deveria ser justamente o contrário. Por isso, a gente vai observar que a alternativa A, como se a mudança na nomenclatura incorporasse o preconceito, quando deveria ser justamente o contrário. As demais passagens, a gente nota então, olha, o do contrário, lembra? A gente tinha lá, não estará, se não nos indignarmos com a indigência e agirmos, e ele complementa, do contrário, se fosse assim a linguagem, assim assado. Está vendo só? E na sequência a gente vai observar aqui também o uso de aspas também. Então há interlocução nestes, mas na alternativa A, foi apenas uma explicação que o autor deu de uma citação de outra pessoa. Show? De uma interlocução. Uma citação de outra pessoa. Ele vai explicar a citação de outra pessoa. Show? E não está conversando diretamente, argumentando diretamente. Está explicando um dado anterior. Somente isso. Show de bola?